Bom sábado mais uma vez. Que Deus abençoe você pela sua ótima escolha de estar na casa dele nesta manhã. É uma bênção poder partilhar com os irmãos um trecho da palavra de Deus nesta manhã. Eu agradeço o irmão Walter pelo convite que me estendeu. Neste sábado, nós temos a oportunidade de trabalhar com vocês aqui alguns conceitos fundamentais. Nós vamos entender que são de suma importância para a vida da igreja, para a manutenção dos membros e para apressar a volta do nosso querido Deus. Hoje, como sábado de educação, nós vamos entender aqui alguns valores fundamentais. O que é educar? O que significa educação? Então, existem inúmeros teóricos que passaram aí grande parte da vida se aprofundando em estudos para definir o que é educação. Eu gosto de uma definição que diz que educar é ensinar, transmitir, capacitar e treinar. Curioso, porque se você tira um desses elementos, a educação fica deficitária. Eu vou repetir para vocês. Educar é ensinar, mas não só. É também transmitir conhecimento, conceitos. É também capacitar. E por último, treinar. Colocar para o trabalho, colocar na ação. Fantástico isso. O Willer acabou de cantar aqui para nós sobre um Deus do impossível, que pode mover as montanhas para nós. Este Deus é o maior educador de todos os tempos. Não existe ninguém que saiba ensinar melhor os filhos do que o próprio Pai do céu. E nós agradecemos, não é verdade? Porque podemos ter aqui nesta cartilha todas as informações necessárias para a nossa vida, para ter já uma vivência que antecede o céu a partir de agora, não é mesmo? É uma bênção realmente. Eu trouxe uma história para vocês. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Que diz assim: a Universidade de Yale, uma das mais antigas universidades dos Estados Unidos, foi fundada na década de 1640 por pastores reformados que queriam preservar a tradição da educação cristã da Europa. Essa é a universidade americana que mais formou presidentes dos Estados Unidos. Em seu alvará de funcionamento, que foi concedido em 1701, diz o seguinte, abre aspas: aqui que os jovens sejam instruídos nas artes e nas ciências, e que através das bênçãos do Todo-Poderoso sejam capacitados para o serviço público, tanto na igreja quanto no Estado. Antes de vir até os Estados Unidos, Richard Edwards, um cristão inglês, resolveu romper as barreiras da pobreza e estudar. Lutou muito e tornou-se um conceituado advogado. O seu filho, Timothy Edwards, tornou-se um dos fundadores desta Universidade de Yale. Começava aí uma linhagem de cristãos estudiosos, todos os descendentes dos Edwards. A partir de então, incluem mais de 300 pessoas com educação superior, 12 reitores de universidades, 250 renomados professores, 60 médicos, 100 pastores, 75 oficiais do exército, 80 escritores, 3 membros do Congresso americano, 2 senadores e um vice-presidente dos Estados Unidos. Tudo isso por causa da educação cristã. Já Max Lucado, contemporâneo desses primeiros Edwards, era um pobre inglês, assim como Edwards havia sido. Mas ele não procurou o ensino com valores cristãos. Na longa lista dos seus descendentes, aparecem 300 que foram mortos na infância, 310 mendigos profissionais, 90 que foram mortos prematuros por causa de vícios, 440 aleijados por doenças hereditárias, 50 prostitutas, 60 ladrões, 7 assassinos e centenas de presidiários. Pelo menos 29 deles morreram atrás das grades.
Aí eu pergunto para vocês, será que a educação cristã faz a diferença? Aquilo que nós escolhemos hoje ecoa para a eternidade. Antes de abrir a palavra de Deus com vocês, eu quero orar com vocês. Fechem seus olhos. Pai de amor, obrigado, porque estamos aqui juntos, Pai. Nós vamos abrir a Tua palavra agora e nós te pedimos a orientação do Teu Santo Espírito. Meu Deus, instrua-nos no Teu caminho e na verdade. Nos ajuda, Senhor, a compreender que as nossas escolhas aqui, elas devem ser dirigidas por Ti e pautadas pela Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a caminhar e trilhar os Teus caminhos, a seguir o exemplo de Cristo e assim transformar a nossa vida e também a vida de outras pessoas. Te pedimos estas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 22, no verso 2. Gênesis 22, verso 2. Aqui neste trecho da Bíblia, nós lemos sobre a história do maior dos patriarcas, Abraão, e de uma prova que ele teve que passar. Vamos juntos ali no verso 2, diz assim: acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e vai com ele até a terra de Moriá. Ali você vai oferecê-lo em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha, isso pode parecer muito estranho para um Deus, não é verdade? Em tempos de eleição, há quem diga que isso seja fake news. Não é possível Deus pedindo para sacrificar uma pessoa, ao contrário daquilo que Deus havia orientado os seus seguidores até então. Nós temos os 10 mandamentos e nós encontramos ali, no 6º mandamento, dizendo: não matarás. 6º mandamento é claro. Como pode então Deus pedir para que um pai leve o seu filho ali, mate-o? Nós vamos entender, conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, que muito do que Deus nos ensina, Ele nos ensina através de parábolas, através de metáforas, através de figuras. E isto era uma figura. Muito interessante. Mas antes disso, é importante que nós voltemos no tempo para compreender quem era Abraão. Abraão, tempos atrás, havia passado por um momento difícil. Ele deixou a casa de seus pais, de sua parentela, e estava agora percorrendo uma região que ele desconhecia. O seu sobrinho o acompanhou, e vocês conhecem a história. Em determinado momento, Abraão e Ló tinham um rebanho muito grande, cada um deles. E os seus pastores já estavam entrando em conflito. Abraão, muito sábio, chamou seu sobrinho e disse: olha, Ló, vamos aqui decidir. Nós precisamos nos separar. E existem alguns momentos em que a separação, ela traz crescimento. Então Abraão falou: olha, você vai para um lado e eu vou para o outro. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E vice-versa. O que você escolhe? A gente sabe, Ló era mais novo. Ele deveria ter dito para o tio: não, tio, o senhor é mais velho. Eu que estou te acompanhando, escolhe o senhor. Mas não. Eu imagino eles devem ter ido para um lugar elevado e dali eles podiam observar toda a terra. E Ló bateu os olhos na campina, no vale. E ele viu ali algumas cidades muito belas. Ele viu ali riqueza, ele viu facilidade, ele viu conforto. E ele pensou: eu tenho crianças pequenas, eu acho que eu vou para o vale. Tio, sabe como é que é? Eu tenho crianças, eu tenho filhos. Aquela região ali é tão bonita, parece o paraíso. Parece aquele trecho como quem vai para Zoar, como diz a palavra de Deus. Uma região irrigada, com bosques, um lugar muito bonito. Eu vou ficar com aquela região. E o tio concordou, falou: tudo bem, pode ir lá. E esta família então agora se separou, tio e sobrinho,
e o sobrinho foi para o vale, na região das cidades da Campina, Sodoma, Gomorra e outras cidades menores. E nós sabemos o que havia ali. Nós sabemos qual é a diferença entre o vale e entre o monte, entre as montanhas, porque Abraão ficou com a região montanhosa, aparentemente mais difícil, com menos recursos, maior a dificuldade, com menos acesso, menos gente, mas mesmo assim, Abraão concordou. E sabe, a escolha de Ló, da beleza, do conforto, da facilidade, ela gradualmente levou a sua família a abandonar os caminhos de Deus. A escolha pelo conforto, a escolha pela praticidade, pode nos distanciar de Deus. A escolha por aquilo que é mais fácil, ela pode te desviar daquilo que é a vontade do seu Criador. Nós temos que prestar muita atenção nisso. É muito perigoso. Esses dias atrás eu estava conversando com a minha esposa, falando sobre os perigos que existem hoje na educação das crianças. E vocês viram que bonitinhos os nossos alunos, uniformizados, participando aqui. Nós temos outros alunos também que não estão uniformizados, mas é muito importante que as crianças participem, desde tenra idade, que eles estejam aqui envolvidas com o serviço na casa de Deus, se sentem importantes. Eu apelo aos pais, incentivem seus filhos para participar, quer seja nos aventureiros, nos desbravadores aqui, mas também não se esqueça que esses encontros acontecem apenas uma vez por semana, às vezes duas. É importante que a criança tenha outro centro de influência diário. Você sabe do que eu estou falando? Estou falando da escola adventista. Mas retornando, vamos falar aqui alguma coisa sobre armar as tendas até Sodoma, que é o que aconteceu com Ló. Ele começou a armar suas tendas a uma distância segura, mas o tempo foi passando e nada de perigoso acontecia. Então ele começou a imaginar, olha, eu tenho que viajar 20 quilômetros até a cidade para fazer comércio. Por que a gente não chega mais perto daquele rio? A gente fica mais perto da cidade. E mudaram uma tenda. Depois de algum tempo, olha, 10 quilômetros, né, metade da distância, mas a gente ainda tem que andar bastante. Numa pressa, precisa buscar alguma coisa. Mulher, vamos acampar ali próximo à cidade. E a distância diminuiu para 5, 2. Daí a pouco a gente sabe que Ló, como tinha muita riqueza, naquela época não se tinha dinheiro em espécie, né? Riqueza era calculada através das posses. Logo ele estava morando dentro da cidade. O vale que ele escolheu é o vale da modernidade. O vale se adapta rapidamente às tendências. O vale tem as influências do amor livre. O vale traz as vibrações daquilo que está passando agora na televisão, na novela. O vale está sempre na moda. Enquanto isso, o seu tio Abraão, lá na montanha, na região alta, ele estava influenciando e não sendo influenciado. Enquanto peregrinava, nós sabemos pela história que Abraão construía altares ao Deus Altíssimo. Eram como faróis na escuridão, eram pontos de referência. Alguém que passava por aquela região e já havia ouvido falar de Abraão, o adorador do Deus único, via ali um altar e disse, opa, Abraão passou por aqui. Aqui está um altar. Aqui foi realizado um sacrifício. Aqui o Deus único foi adorado. E Deus havia especificado, havia separado Abraão para isso. E disse, olha, você vai perambular. Você vai andar por essa terra. Essa terra vai ser da sua descendência. Vai ser tua. Mas por que você tem que andar por aqui? Porque daqui 400 anos, quando os seus descendentes chegarem, não vai ter desculpa para eles. Eles vão ter ouvido falar de um Deus vivo. Eles vão ter visto os altares. Eles vão ter visto evidências de que eu existo. Então, o primeiro a fazer propaganda de Deus, a testemunhar naquela região, foi o próprio Abraão. Uma região difícil, de um povo perigoso, de cidades fortificadas,
Mas Abraão, como um peregrino em terra estranha, estava ali no meio deles, testemunhando de Deus, influenciando e não sendo influenciado. Vocês entendem a diferença? Eu quero que vocês me acompanhem agora na leitura de mais um trecho. Ainda em Gênesis 22, vamos adiantar só um pouco ali para o verso 9. Acompanhem-me ali na leitura. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Quantos anos tinha Abraão quando isso aconteceu? Mais de 100 anos. Já era um senhor idoso. Tinha vigor físico, sim, para a sua idade. Certamente. Aliás, nós entendemos que quem segue a Deus e faz a sua vontade é diferente. Deus diz, filho, deixa de comer aquilo, faça isso, respire ar puro, luz solar, confie em mim, e você vai ter uma vida melhor. E a gente sabe, né? Pesquisas dizem que os idosos de Loma Linda, por exemplo, vivem muito mais, estão entre os povos mais longevos da Terra. Eu imagino, Abraão estava antecipando esse período, vivendo aquilo que Deus estava passando para ele como instrução, viveu bastante, tinha uma ótima saúde, mas será que ele podia competir com um garoto de 18 ou 20 anos? Será que este senhor podia alcançar na corrida um Isaque desesperado? Será que esse senhor podia competir com o filho dizendo, pai, tu quer me matar, quer me amarrar? O que está na tua cabeça, pai? Eu acho que o senhor está ouvindo vozes. Eu não creio nisso, essa religião não compete, não está certo. O senhor estava me dando outras instruções, dizendo que não pode matar. Então como é que o senhor fala agora, neste momento que eu tenho que ceder aqui os meus punhos, o senhor me amarrar? O senhor está fazendo esse altar e vai me colocar em cima. Isso não combina, pai. Mas ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que esse jovem cresceu e foi educado por um pai que servia a Deus todos os dias. Ao contrário daquilo que acontecia lá no vale, todos os dias de madrugada, este filho acompanhava seu pai nas orações. Ele cantava cânticos em louvor ao Deus verdadeiro. Ele conhecia Deus. Ele conhecia Jeová e o poder dele em realizar milagres. Abraão não sabia qual seria o fim daquela história. Mas quando ele ouviu Deus dizendo, leve teu filho lá e sacrifique, ele imaginou alguma coisa, algum milagre vai acontecer. Mesmo que eu tenha que sacrificar meu filho, Deus tem poder para ressuscitá-lo depois. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele confiou. E o curioso é ver que esse jovem, que foi educado nos caminhos do Senhor, lá na montanha, onde havia menos influências malignas, esse jovem atendeu à voz do seu pai. Hoje se fala muito sobre rebeldia e dificuldade de criar os filhos, não é verdade? Fica difícil, porque a criança ela tem influências ruins em vários lugares. O que a educação adventista traz é uma possibilidade, uma oportunidade de diminuir essa influência maligna na vida do seu filho. Entenda, pai, não existe sorte quando se trata da educação de crianças. Não existe sorte. Ou você leva uma boa influência para ele, para que aquela criança tenha um bom futuro, ou você fica apenas esperando o momento em que você vai ver um estranho dentro de casa. Vamos voltar lá para o vale. Momento de dificuldade. Os anjos vieram falar com Ló, falaram, olha, a cidade será destruída. Você precisa deixar esse lugar. Até ele estava estremecendo, falando, não, Senhor, assim não. E a gente sabe como é que foi. E no momento de sair, as filhas não quiseram acompanhar, a mulher não gostou da ideia. Eu vou ter que deixar para trás tudo aquilo que eu aprendi a amar. Eu vou ter que deixar para trás tudo aquilo que veio sido bombardeado na minha cabeça até agora. E agora eu gosto. Eu não quero deixar isso para trás. A gente sabe a história. Não sabemos quantos filhos Ló tinha. Mas desses filhos apenas 2 o acompanharam para fora da cidade.
E ainda assim foram levadas assim, quase arrastadas, né? E a hora que saíram da cidade, essas duas filhas, com uma bagagem de má influência, embebedaram o próprio pai e fizeram o que fizeram. Deram origem a duas nações terríveis, a duas nações que perseguiram o povo de Deus, os moabitas e os amonitas. Sabe, a palavra de Deus diz que Ló foi um justo, apesar de tudo isso. Mas nós não podemos contar como justos também a sua descendência. Porque as escolhas que esse homem fez refletiram no futuro. Como nós vimos com essa história do Edwards, que no meio da pobreza decidiu, como cristão, falando, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu quero ser alguém, mas eu não vou abrir a mão, eu não vou deixar de lado os valores cristãos, porque isso faz a diferença. Vamos retornar para Abraão. Essa história é muito bela. Seu filho estava ali amarrado, em cima do altar. E como eu disse para vocês, Deus ensina através de imagens, de figuras, de metáforas. Deus não queria que aquele jovem morresse naquele momento. Mas Deus estava ensinando uma lição poderosa, tanto para o pai quanto para o filho. E aqui eu faço mais uma vez um paralelo com a educação adventista. Existem crianças que agem como missionários. E escutam ali, dentro da nossa escolinha e em todas as outras milhares de escolas ao redor do mundo, escutam ali histórias e recebem influência positiva e levam para suas famílias, famílias essas que não receberiam influência positiva de nenhum outro modo, que não fosse pela educação adventista, que não fosse pelos valores cristãos, não ouviriam sequer uma oração, porque em casa não tem esse costume. Mas existem crianças que passam mais tempo com a professora hoje do que com os pais. Estou mentindo? Vocês sabem disso? Fica ali 4, 5 horas com a professora. Quando chega em casa, pega a mãe cansada já do trabalho. A mãe gasta ali meia hora, 45 minutos, mais, que pode ser umas 2 horas, já põe a criança para dormir. Quem tem maior poder de influência? Vamos ser sinceros. Então, como eu tenho dito, gente, não dá para contar com sorte. Não dá para você pegar o seu pequenino, a sua filhinha, esse serzinho que você ama tanto, e colocar lá no meio do covil, porque ele vai aprender a uivar. Ele passa muito tempo lá, é muita influência, e nós cristãos estamos horrorizados ultimamente. Eu não quero falar de eleição aqui, a gente tem ouvido, né, sobre alguns kits e algumas coisas, e livros, e a gente fica chocado. O que acontece por aí afora? Eu fico penalizado de saber que crianças, no momento em que a mente deles é como uma esponja, que absorve tudo, recebem esse tipo de influência maligna, desviando da verdade. Então, como eu disse, já pensou um dia, você com seu filho adolescente ou pré-adolescente, dentro de casa, ele começa a dizer coisas para você que você jamais ouviu. E você tem ali um serzinho que você criou, mas agora é um estranho. Ele pensa, ele fala e ele age de uma forma que você não queria. E pode ser tarde demais. Para reverter o quadro, olha, vai dar um trabalhão. A diferença dos filhos do vale para o filho da montanha é que as filhas do vale não ouviram o chamado. Até saíram do problema, entre aspas, mas levaram a influência má consigo. Já o filho da montanha, Isaac entregou-se no altar do Senhor. Ele se pôs completamente à disposição, mesmo que fosse preciso morrer por Deus, ele estava ali disposto. Ele disse, tudo bem, pai, essa é a vontade de Deus, eu não entendo, mas eu obedeço mesmo assim. E não é necessário entender a vontade de Deus em todos os momentos. Às vezes Deus nos passa algo, a gente não compreende, nós temos que crer na sabedoria eterna e cumprir da mesma forma.
Esse filho disse: pai, eu não sei por que Deus está pedindo isso, mas aqui eu estou. Pode me prender. Subiu no altar. E quem sabe Deus esteja pedindo dos pais hoje um sacrifício. Ah, mas, diretor, é tão difícil colocar o filho na escola. A gente vai ter que apertar aqui, apertar ali. Eu estou pagando uma conta ali, parcelas da minha casa, do meu apartamento. Eu comprei um carro, eu vou ter que me espremer, diminuir no mercado. O que eu faço? Não tem condições. Então, quem sabe Deus esteja pedindo nesse momento, como eu disse, um sacrifício, para que você coloque o seu filho no altar, que é onde ele deve estar. Aparentemente existe dificuldade. Sabe você que antes de subir a montanha, Isaac carregou a lenha. Sabiam disso? Se vocês observarem ali, diz que Abraão parou, ele estava com 2 servos e um animal carregando. Ele falou: vocês ficam aqui, eu e meu filho vamos. Filho, está vendo essa lenha? Na montanha não tem lenha, você carrega. Ele podia ter dito assim: não, filho, você é tudo que existe de mais importante para mim. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Cuidado, pais, ao dizer uma coisa dessa para os filhos. Eles vão entender que eles são Deus. Os filhos não são a coisa mais importante que você tem. É a sua fé. Deus deve ser mais importante para você do que os seus filhos. Sabe por quê? Quem te deu os filhos? Foi Deus. A palavra de Deus diz assim, que os filhos são herança. E herança é uma coisa que você recebe, vem de outro para você, não é isso? Os filhos são herança. E depois que eles crescem e se casam, eles já não pertencem mais a você, vão formar uma outra família. Então cuidado com aquilo que você diz ao seu filho. Faça ele compreender que o seu amor por Deus é maior ainda. E é por isso que você o trata tão bem. Esse pai, Abraão, foi testado para mostrar para o seu próprio filho que ele amava mais a Deus, a ponto de entregá-lo no altar. Essa grande metáfora é o nosso desafio hoje. Aplicar isso para as nossas vidas, de que sim, nós amamos muito as nossas crianças, mas nós devemos amar acima delas ainda a Deus e fazer a vontade dele, ainda que pareça um sacrifício. Mas vocês podem ter certeza, irmãos, colocar os filhos no altar de Deus é para o bem. Colocar os filhos no sacrifício é para um futuro brilhante. O futuro das filhas de Ló nós já vimos qual foi. Elas deram origem a povos ímpios. Já Isaac foi um patriarca. E se você ler a Bíblia mais à frente, você vai perceber que Isaac não cometeu alguns erros que o seu pai havia cometido. Ou seja, Abraão foi um bom pai. Nós não podemos diminuir a probabilidade das nossas crianças, porque filhos não são patrimônio. Você não deve mensurar a educação de uma criança em termos econômicos, porque a eternidade que Deus tem preparado para nós não tem preço. Ou você pode pagar por isso. Não existe indulgência, gente. Você não pode comprar um terreno no céu, igual antigamente se falava. Não existe isso. Não há valor aqui na terra que pode compensar uma perda tão grande quanto a de uma criança. Como eu falei, os filhos, eles são inegociáveis, eles não são patrimônios. Há um pai que veio comentar comigo que estava pagando as parcelas do terreno. Eu falei: olha, pai, o terreno você vende, você negocia mais para frente. É verdade, vai valorizar, ele comentou. Eu falei: muito bem, e quanto vai valer o seu filho? Você vai vender ele por quanto depois? Não é um bem, é um legado. É algo que você deixa para o futuro. É brilhante ver algumas famílias e a forma como eles educaram os seus filhos. Isso vai refletir lá para frente. É um legado, é uma herança. Pense hoje e espalhe isso para os seus vizinhos e os seus amigos. Comente com eles da importância
de colocar as crianças num lugar que receba a verdade, que dê água limpa para o seu filho, para a sua filha beber, não contaminado. Eu vou finalizar o sermão desta manhã com um trecho de Conselhos a Professores, Pais e Estudantes, página 46. Diz assim: a única esperança de coisas melhores está na educação do povo, nos verdadeiros princípios. Quando a palavra de Deus é posta à parte, sendo substituída por livros que desviam as pessoas de Deus e que confundem o entendimento no que diz respeito aos princípios do reino dos céus, a educação vira perversão. E nós temos um folder lá na nossa escola, eu gosto muito de ver aquele materialzinho. Tem uma menina com os olhos fechados e as mãozinhas postas assim, escrito assim: criacionismo. Nós ensinamos a verdade. Apesar do que diz o vestibular, apesar do que diz as faculdades de medicina, de física, de biologia, nós não descendemos de formas inferiores de vida. Nós sabemos de onde nós viemos e nós ensinamos isso para as nossas crianças. A gente passa a informação que a academia pede também, mas nós dizemos: olha, isso aqui não passa de uma teoria. Não passa de uma teoria. A verdade é que nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde nós vamos. Amém? Continuando o texto, diz o seguinte: a menos que o estudante tenha um alimento mental puro, excluindo-se a mistura e os sentimentos de incredulidade, ele não pode conhecer a Deus de forma verdadeira. Não há obra mais importante do que a educação dos nossos filhos. É uma bênção imensurável termos instituições em que eles podem estar separados das influências corruptoras, tão comuns nas escolas da atualidade. A irmã White continua dizendo: os nossos irmãos e irmãs devem ser gratos, porque a providência divina é que estabeleceu os nossos colégios, e devem estar prontos para sustentar este sistema com os seus meios. Toda influência deve ser encaminhada para educar os jovens e elevar sua moral. Eles devem ser ensinados a ter coragem para resistir à onda da contaminação moral desta era degenerada que vivemos. Com firme apego ao poder divino, eles podem estar na sociedade para moldá-la e não ser moldados por ela, e dar-lhe forma em vez de seguirem o modelo mundano. Curioso imaginar que a irmã White escreveu isso há mais de um século. E ela falava sobre os poderes corruptores da escola de então. Eu fico imaginando, se ela vivesse hoje, o que ela diria, não é mesmo? Irmãos, eu faço um apelo aqui para vocês, para que vocês levem este conceito adiante. Não apliquem apenas na vida de vocês, mas trabalhem isso também com seus conhecidos. A importância de educar as crianças num caminho edificador. Porque, como nós vimos, isso vai fazer diferença agora e no futuro. Que Deus nos dê capacidade para aplicar isso em nossas vidas. Amém? O sonho que você sonhou ficou no coração. Foi Deus quem colocou. Ele quer muito te ajudar. E se você quiser, a força vai te dar.
Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo, afinal tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas se preciso for. Se for difícil caminhar, você pode pensar que não vai conseguir. Mas Ele vai estar ali a cada passo seu, tomando a sua mão. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo, afinal tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas se preciso for. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo, afinal tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas se preciso for. Move as montanhas se preciso for. Move as montanhas se preciso for. Antes de orar, eu quero chamar as crianças aqui à frente. Venham aqui comigo. Venham aqui, crianças. Os que estão de uniforme, os que não estão de uniforme, venham aqui. Esse sermão foi para vocês e para os pais de vocês também. Venham aqui, junto comigo. Nós vamos orar. Vamos pedir que Deus abençoe não só vocês, mas também os pais de vocês. As escolhas, porque isso é o que fica para a eternidade. Vamos agradecer a Deus por essas joias tão preciosas, não é verdade? Irmãos, aqui está o futuro, o que vocês têm de mais precioso. Deus confiou nas mãos de vocês a educação destas crianças. E em parte a responsabilidade também cai sobre os meus ombros. Sobre os ombros de cada uma das professoras que estão aqui, dos funcionários que estão aqui uniformizados. Essa responsabilidade é muito grande. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai de amor, obrigado porque o Senhor nos confiou estas crianças. Obrigado, Deus, porque o Senhor abençoou estes pais com filhos. Mas obrigado também, Deus, porque o Senhor deu condições para que essas crianças recebam uma influência pura do cristianismo, da Tua Palavra, também na escola adventista. Meu Deus, auxilia-nos neste processo. É um processo trabalhoso, difícil, leva tempo para educar uma criança, para ser um adulto de valor. Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, nos edifique e nos capacite. Pais e professores, para que possamos, meu Deus, colocar essas crianças no Teu altar, para que sejam transformados, Senhor, diariamente, e para que um dia estejam contigo na eternidade. Amém. Abençoa esta igreja,
cuida de cada um de nós. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, princesa. Desejo a cada um de vocês um rico e maravilhoso sábado. Que Deus abençoe a todos.